De volta com o programa Fala Doutor. Hoje eu converso com o médico radiologista, doutor Diego Eleutério. Nós estamos falando aqui, gente, sobre o Novembro Azul, mês destinado à prevenção do câncer de próstata, né? Neste primeiro bloco nós falamos bastante aqui sobre o que é o câncer de próstata, né? Principalmente a prevenção. Agora vamos falar um pouquinho de sintomas, né, doutor? Sim. E primeiro, o que é a próstata, doutor? É uma glândula? O que é? Qual que é a função dela no organismo masculino? Certo. Ó, a próstata é uma glândula, né, do tamanho de uma amêndoa, né, que eles falam. Pesa cerca de 20, 25 gramas. Né? Ele fica localizado abaixo da bexiga e anterior ao reto. Né? A função dela, basicamente, ela junto com a vesícula seminal, ela ajuda a produção do líquido seminal, do sêmen, né? E ele produz algumas enzimas que constituem o sêmen. Né? Uhum. Agora, tem aqui já algumas perguntas, doutor. Vamos embora começar a concentrar nelas aqui. Inclusive, já que a gente falou que ia falar sobre sintomas, é a primeira pergunta que veio aqui do Arnaldo Vieira, lá do Maracanã. Boa noite. Certo. Ótimo programa, obrigado, Arnaldo. Ele quer saber quais os sintomas do câncer de próstata. Boa noite, Arnaldo. Arnaldo, ótima pergunta. Eu vou só enfatizar aqui inicialmente, Arnaldo, que a gente precisa concentrar no diagnóstico, né, em preocupar antes dos sintomas, né, porque é aí que está a maior parte da oportunidade de tratarmos em tempo hábil, tá? E a maior parte das vezes realmente ele vai ser assintomático. É uma doença que, em sua maior parte, é assintomática. Tá? Mas, partindo depois de um por que ele é assintomático grande parte das vezes? Porque o câncer de próstata, na maioria das vezes, ele é indolente, ele tem um crescimento mais lento. Ele não é, por exemplo, igual o câncer de pâncreas, né, que detecta 6 meses, pode já ocorrer o óbito. Né? O câncer de próstata ele é mais lento, normalmente. Então, tem esse tempo todo antes de provocar sintomas, da gente detectá-lo. Né? Mas vamos para os sintomas. Sintomas normalmente são sintomas urinários, né? Ou seja, pode ter um pouco de sangue na urina, dificuldade de urinar, aumento da frequência da urina, né? de urinar e com a quantidade menor, né? Ou seja, vai toda hora no banheiro e sai pouco, dá a sensação que não esvaziou completamente. Né? E tem outros sintomas mais avançados, que pode ser dor óssea, né? Que aí quando já tem sintomas de metástase ósseas, né? Pode ter também sinais de dor de cabeça, né? Que são sintomas já mais avançados também. Agora, vale a pena a gente reforçar, Afonso, que esses sintomas, na maioria das vezes, eles não correspondem a câncer de próstata. Né? A maioria das vezes, esses sintomas urinários, por exemplo, ele corresponde a uma doença chamada hiperplasia prostática benigna. Ela tem esses mesmos sintomas de dificuldade em urinar, né? Aumentar a frequência que vai ao banheiro, fazer xixi, né? De retenção urinária. Tudo isso é muito mais frequente na hiperplasia prostática benigna. Né? Então, que às vezes pode ser um fator confundidor. Mas, reforço mais uma vez, o mais importante é a gente fazer essa detecção antes que os sintomas apareçam. Agora, doutor, a hiperplasia prostática benigna é o aumento da próstata, né? Isso, exato. Sem que seja por um tumor maligno. Ela é comum nos homens a partir de determinada idade? Sim. Ou só para quem tem algum fator de predisposição? Não, é muito frequente. Muito frequente, né? A gente, tanto a hiperplasia prostática quanto o câncer de próstata, a sua incidência, né, ou seja, a frequência com que ele aparece é muito mais frequente com o passar dos anos. Né? Voltando assim para o câncer de próstata, para você ter uma ideia, Afonso, assim, tem alguns estudos que falam que se todos os homens vivessem até 120 anos, todos os homens teriam câncer de próstata. Né? Então, assim, de tão frequente que ele vai se tornando com o passar dos anos. Né? Então, a hiperplasia ela segue também esse padrão, ela tende a aumentar
a próstata tende a aumentar seu tamanho com a idade. Aí o senhor respondeu também a pergunta do Manuel Pereira, lá do Maracanã, né? E o Manuel, além do sintoma, ele quer saber de quanto em quanto tempo devemos procurar um especialista. Certo. Então, essa questão da frequência, ela pode ser individualizada, né, de acordo com a necessidade do paciente. Mas, de uma forma geral, o rastreamento, né, que é o que a gente recomenda, é que seja feito anual, né? De preferência, que seja com o urologista, né? Mas se não for possível, com o médico da família, né? Com quem ele conseguir esse acesso, o adequado, né? Assim, é o suficiente para ele fazer essa abordagem uma vez por ano. De uma forma geral, pode ter casos que pode ser necessária uma frequência maior. O Luiz Vieira, lá do Major Pratos, doutor, mandou aqui a pergunta. Boa noite. O câncer de próstata é hereditário? Como saber? E quer saber também quais os outros tipos de câncer que são acometidos em razão da hereditariedade. Tá. Então, o câncer de próstata, ele tem um fator genético, né? Como eu tinha falado antes, um dos fatores de riscos importantes e que faz com que a gente até comece esse rastreamento de 50 anos, desses 5 anos, comece com os 45 anos, é um parente, né, de primeiro grau com câncer de próstata, né? Esse fator genético, ele não é o fator mais importante, né? Mas ele pode contribuir. Certamente a pessoa que tem um parente de primeiro grau com câncer de próstata, ele tem que ter um cuidado maior na detecção do câncer. Vamos lá, várias perguntas aqui, vamos. Mais uma do André, lá do Esplanada. Boa noite. Qual a idade certa para ir ao urologista? Se o pai, avô ou tio tiveram um câncer de próstata, qual a probabilidade de eu ter também o câncer? Certo. Então, a idade, de uma forma em geral, 50 anos, né, para o rastreamento do câncer de próstata. Se tiver esses fatores de risco, como ele falou, o pai teve, né, o irmão teve, né, a gente desce com 5 anos antes para iniciar aos 45 anos. Eu não vou saber falar com precisão qual a porcentagem que a genética traz, né? Ela tem uma relevância, sim, né, no câncer de próstata, mas ele não é o fator mais importante. Vamos ver aqui mais. Sintomas, o que causa. O que causa, né? Boa noite, excelente programa. Marcos Paulo Santos, do Edgar Pereira. O que causa o câncer de próstata e como prevenir? Certo. O que causa Marcos, isso? O câncer de próstata, ele tem alguns fatores, né, que eles aumentam a incidência, aumentam a frequência, né? Não tem um fator único, né, responsável. A gente sabe que tem alguns, principalmente, formas de lidar, né, na vida, né, pessoal, que pode aumentar essa frequência, né, do câncer, que é o estilo de vida, né? Sedentarismo, obesidade, né? Alimentação desregrada, com um percentual maior de gordura ou de proteína, né? Baixo consumo de frutas e verduras. Esses são fatores que a gente pode modificar, né? Porém, como eu falei, tem vários fatores que a gente não consegue modificar, né? Ou seja, a idade, né? Passar dos anos, isso aí vai aumentar a frequência, né? A raça, né? A raça negra, ela tem um percentual maior de câncer de próstata, e quando tem, ele tende a ser mais agressivo nos homens negros, né? E o próprio gênero, né? O câncer de próstata é o câncer que só dá no homem. Sim. Né? Agora, doutor, adiantando um pouquinho ao tema que a gente vai tratar daqui a pouco, que é justamente o diagnóstico, né? No caso específico do senhor como radiologista, no exame de ultrassom, que é o mais frequente, né? Ultrassom abdominal, já dá para detectar que a pessoa que chegou lá está com um problema na próstata, ou até mesmo um câncer de próstata? Certo, ótima Às pergunta. vezes percebe-se isso? Ótima pergunta, Afonso. Então, Afonso, o ultrassom, para o câncer de próstata,
ele não tem uma indicação primária, né? Ou seja, assim, o médico ele não solicita aquilo para detectar o câncer de próstata, né? A gente vai perceber no ultrassom quando está um caso mais avançado, né? Quando a próstata está distorcida, tem algum nódulo, né? Que o ultrassom ele possa detectar. Né? Mas não é um exame que é indicado para rastreamento, né? Para detectar em pessoas assintomáticas. Agora, ele tem uma função muito importante para avaliar outras questões, né? A hiperplasia prostática que a gente falou, com esse aumento da próstata, o ultrassom é um excelente método para ver. Ele vai conseguir avaliar muito bem a bexiga, né? Que pode ter outras lesões, e além disso, pode ter algumas repercussões devido a esse aumento da próstata, né? Por exemplo, a retenção urinária, né? O paciente com hiperplasia prostática, das características é que ele pode ter uma retenção urinária, né? Ele vai no banheiro, tenta esvaziar, mas não consegue totalmente, né? Então, o ultrassom ele entra com um método muito importante, mas principalmente para detectar outras questões relacionadas e não o câncer em si. Ok, doutor. Eu estou aqui recebendo ligações neste meu celular aqui. Este que está aqui comigo, gente, é para receber mensagem de WhatsApp, tá? Então não dá para poder atender aqui no decorrer do programa. Para você fazer a sua pergunta via telefone, é o 99850-6500, tá bom? A gente vai a um pequeno intervalo e já já a gente retorna, dando sequência ao programa Fala Doutor dessa noite, com o médico radiologista, Dr. Diego Eleutério. Já já a gente retorna, aguarde. De volta com o programa Fala Doutor. Estou aqui entrevistando hoje o médico urologista, não me desculpe, ele é radiologista, né? Termina com ista. Radiologista, Dr. Diego Eleutério. Por que eu falei urologista? Porque o assunto está muito relacionado à atuação do médico urologista, né? A gente está falando aqui sobre câncer de próstata, mas o Dr. Diego, como radiologista, também tem a mesma propriedade para poder abordar este tema. Dr. Diego, tem aqui uma pergunta muito bacana. Deixa eu achar ela aqui. Cadê? Ah, tá. Boa noite, o Matheus Dias do Todos os Santos. Boa noite, excelente programa. Parabéns ao doutor, muito clara a sua explicação. Aí ele pergunta: obrigado. Um câncer de próstata pode desencadear metástase? Se sim, para quais órgãos? Obrigado, Matheus, pela pergunta. Então, Matheus, pode sim, né? A gente tem alguns órgãos preferenciais, né, que é do câncer, mas destaca-se bastante metástase óssea, né? Daí que tem um dos sintomas mais tardios, mas que podem acometer, né, o paciente, que é a dor óssea, né? Mas pode dar metástase para vários outros órgãos, né? Como cérebro, né? Pulmão, né? Nossa senhora, quer dizer então que se vacilar... Sim. A progressão do câncer, né? Ele é de gerar, de fazer implantes, né? De mandar algumas células para os outros locais do corpo, né? Que isso caracteriza a metástase, né? Pacheco participando aqui conosco, pai da doutora Roberta, oftalmologista. A doutora Roberta, inclusive, já foi entrevistada aqui no programa Fala Doutor da TV Gazeta. Vamos agendar novamente com ela, viu, Pacheco? Ele quer saber se quem opera de próstata fica impotente. Certo, ótima pergunta. Então, o câncer de próstata, ele tem um tratamento, a gente pode até abordar um pouquinho mais, mas assim, basicamente, ele tem algumas vias para iniciar após o diagnóstico, né? Uma das vias é o tratamento cirúrgico ou a radioterapia, né? Ambas podem dar alguns efeitos colaterais, né? Um deles é a impotência, né? Varia bastante a incidência, né, da impotência sexual, mas ele tem um percentual significativo, né? Não é desprezível, né? Pode gerar de 30%, 40%, 50% no primeiro ano, né? E é um sintoma realmente que
constrange, né? Que preocupa os homens, que deve ser falado, né? E tem outro ponto, né? A detecção precoce, quando o tumor está menor, ele faz com que o tratamento ele seja menos invasivo. Menos né? invasivo, né? E o tratamento menos invasivo, ele tende a dar menos efeitos colaterais, dentre eles a impotência. Aham. A gente está falando muito de câncer de próstata aqui. Veio uma pergunta do Paulo Ricardo do Centro. Boa noite, doutor. Quais os sintomas da próstata inflamada? Sim. Tem isso ótimo. também? Tem, sim. E ele quer saber também a probabilidade de câncer, de cura do câncer de próstata. Mas vamos primeiro essa questão da próstata inflamada. Certo. Então, a próstata inflamada, o termo é prostatite. Né? Ele é um tema importante porque ele é um diagnóstico diferencial em vários aspectos. Primeiro, dos sintomas, né? Que ele vai ter aquela urgência, aquela vontade de urinar com maior frequência, urinar mais vezes, né? Em menor quantidade, mais frequente. Mas tem outro lado, ele também pode elevar o PSA. Né? Quando a gente fala no PSA, que é uma enzima que a próstata produz, é um antígeno prostático específico. Então, só a próstata produz essa enzima, né? Só que ela não apesar dela ser específica da próstata, ela não é específica do câncer, né? Então, várias situações que podem vão atuar na próstata podem aumentar o PSA. Entre elas a prostatite, né? Que é a inflamação da próstata. Né? O próprio aumento da próstata benigno, ele pode também aumentar o PSA. Né? Então são fatores que podem confundir. Inclusive quando a gente vai fazer exame de sangue e se há o pedido de PSA, inclusive há uma recomendação, eu sei que nos laboratórios sempre falam, né? Se você vai fazer exame de sangue e tem pedido de PSA, você não pode ter andado a cavalo, nem andado de bicicleta, nem ter feito relações sexuais nos 3 dias que antecedem o exame. É isso mesmo, doutor? Exatamente, Afonso. É exatamente essa recomendação. E justamente por isso pode falsear esses fatores, né, de manipulação, né, da próstata, andar a cavalo, moto, bicicleta, né, atividade sexual. Ela pode fazer com que essas enzimas elas vão mais para a corrente sanguínea e aumente de uma forma transitória, né, o PSA, mas que vai falsear o exame. A interpretação do exame vai ficar prejudicada. Como diz o povo na roça, você não pode andar de a cavalo. Exato. Doutor, a Maria Amélia do Delfino Magalhães, uma mulher participando, um tema bastante importante. Sim. Obrigado pela participação, Maria Amélia. Ela quer saber aqui, o câncer de próstata causa dor? Quais os sintomas? Sim. Maria, importante a participação feminina também, né? Porque eu acho que a mulher ela tem um poder, às vezes, de convencer o marido, os filhos, né? Quem está envolvido até maior do que o próprio homem, para tentar convencer. Mas vamos lá, a sua pergunta. Então, o câncer de próstata ele vai causar dor em estágios mais avançados, né? Inicialmente, ele não causa dor quando ele é pequeno, ele está restrito à sua próstata, ele não vai causar dor, mas com o avançar da doença, seja localmente, a próstata ela pode extrapolar os limites dela, pegar alguns nervos que estão próximos, né, e provocar dor, ou através de metástase, né, vai dar uma metástase óssea, isso pode provocar dor, né? Então isso são casos mais avançados. Casos iniciais não causam dor, né? Daí a importância do rastreamento para pacientes justamente assintomáticos, né? Que não estão sentindo nada, mas que podem beneficiar de um diagnóstico precoce. O Júlio, aqui lá do Residencial Sul, doutor, mandou sua pergunta, interessantíssima, né? Faz a pergunta para mim, mas eu vou direcionar para o doutor. Certo. Viu, Júlio? Afonso, boa noite. Por que é tão difícil conseguir consulta ou exames via SUS, já que a ocorrência de câncer de próstata é tão acentuada? Sim, realmente é muito pertinente essa pergunta dele. A gente, de fato, tem uma necessidade maior desse atendimento no SUS, né, devido à importância, né?
É sempre uma busca que a gente tem que ter das autoridades, né, de ter essa cobertura maior de especialistas na área, né, para que possa atender essa demanda da população. Como assim, alternativa para quem tem condições, hoje a gente tem talvez outras opções um pouco mais acessíveis, né, para quem não tem esse acesso direto. Mas realmente eu acho que é muito válido essa interrogação dele e abre aí uma demanda, né, para nossas autoridades. Doutor, vamos embora dar sequência aqui, porque a gente falta ainda falar do diagnóstico. Dos exames, sim. Os exames e depois o tratamento, né? Sim. Então vamos lá, dá tempo ainda nesse bloco a gente falar um pouco aqui sobre os exames que vão detectar o câncer de próstata. Então, o que acontece? Vamos pegar um caso típico, né? O paciente mais de 50 anos vai iniciar o seu rastreamento através do toque retal e do PSA. A alteração ou do toque ou do PSA ou dos dois, ele pode indicar um avanço nessa busca, né, do procedimento. O que tem feito, né? Normalmente, o que era feito antes, Afonso? Antes, todos esses pacientes iam diretamente para a biópsia, né? E a biópsia, ela historicamente, ela sempre foi de uma forma randômica. O que isso quer dizer? Ela é feita de forma aleatória, tá? A próstata, eles disparam várias vezes para pegar vários pedacinhos da próstata, de forma aleatória, né? De uma forma que a gente, em algum desses disparos, alguns deles podem pegar um tumor. Isso quer dizer assim, é feito às cegas, né? O que é um grande avanço que teve, que é um marco muito importante para o câncer de próstata, veio o advento da ressonância magnética, né? A ressonância magnética, ela atua em vários campos, né? Do diagnóstico, no acompanhamento e após o tratamento, né? Então, a ressonância hoje, ela ajuda bastante o médico urologista a detectar esse tumor, estadiar, o que quer dizer isso? De delimitar até onde está indo esse tumor, e além disso tem uma capacidade de falar se essa doença ela tem uma importância clínica. Por quê, Afonso? Tem casos hoje do câncer de próstata que, apesar de ter o câncer, ele não tem uma importância clínica, né? É até um desafio que a gente tem hoje. Alguns casos são tão indolentes que esse paciente ele vai morrer com câncer de próstata e não do câncer de próstata, né? Então ele vai ser tão devagar esse crescimento que ele vai morrer de qualquer outra coisa e esse câncer não vai ser a causa da morte dele, né? Então, tem alguns fatores que a gente busca ainda, mas sem dúvida a ressonância ajuda muito ao urologista a tomar esse tipo de decisão desses pacientes. Então, em termos de exames, praticamente são esses, né? Isso. Então, o que acontece? Além da ressonância, né, que tem esse advento, e eu acho que vale a pena também a gente reforçar um ponto, né? A ressonância magnética, ela também passou por avanços importantes, né? Antes, a ressonância era feita com uma sonda, que a gente fala, endorretal. Então, ele ficava lá 25, 30 minutos com uma sonda no ânus, né, no canal do reto. Isso realmente é um desconforto, porque a gente estava falando do toque retal que eles incomodam, fica 15 segundos, você ficar 30 minutos realmente é um desconforto, né? E com o advento de novas máquinas, por exemplo, a ressonância 3 Tesla, né, há uma dispensa dessa sonda endorretal. Então dá para fazer com a sonda por cima, né? Que é muito mais confortável, muito mais tolerável para o paciente. E além disso, as ressonâncias novas, né, principalmente a 3 Tesla, ela tem uma capacidade de visualização, de nitidez da imagem muito superior, né? 3 Tesla? 3 Tesla. É uma unidade de medida. Exatamente. Então, assim, hoje a ressonar, por exemplo, a gente tem algumas ressonâncias, a gente tem uma ressonância 3 Tesla e a gente guia todos os exames da próstata para fazer nessa ressonância 3 Tesla. Então, por exemplo, a gente tem nas outras unidades que o paciente quer fazer, mas a gente sempre direciona para essa 3 Tesla. A gente faz todos os exames nossos na 3 Tesla. Por que isso? É o padrão ouro, né? É a melhor, é o ótimo, vamos dizer assim. Dá para fazer na outra? Dá, mas a gente
dá essa preferência para fazer na 3 Tesla. Interessante o porquê eu perguntei 3 Tesla unidade de medida, porque Tesla hoje inclusive já tem até um carro elétrico de um dos maiores milionários do planeta, Sim. que é o Tesla, e é um sobrenome de um dos maiores gênios da história da humanidade, que foi postergado, né? E agora parece que a humanidade está resgatando. Foi o gênio mais injustiçado da história da humanidade, o Nikola Tesla, né? Se você tiver curiosidade, pesquise aí para você ver. Praticamente, se você está tendo a oportunidade de nos assistir aí, agradeça muito ao Nikola Tesla. Sem dúvida. Pela grandiosidade do legado dele para a humanidade. Doutor, vamos a mais um intervalo, o último, Sim. E daqui a pouquinho a gente retorna com o bloco final do programa Fala Doutor. Dá tempo ainda de você mandar a sua pergunta. Já já, aguarde. De volta, o último bloco do programa Fala Doutor dessa noite. Estou aqui conversando com o médico radiologista, Dr. Diego Eleutério, falando sobre o Novembro Azul e o problema de câncer de próstata, né, doutor? Várias perguntas, né? Dentre elas tem essa aqui que me chamou a atenção. É o Paulo Roberto Nunes, do Cândida Câmara. Boa noite. Como é a cirurgia de próstata para quem tem câncer? O homem pode viver sem a próstata? Sim. Ok, Paulo. Então, Paulo, a cirurgia da próstata é a retirada, né, que chama prostatectomia radical, né, retirada da próstata e tira a vesícula seminal junto, né? O homem pode perfeitamente viver sem a próstata, né? Então, assim, como eu falei, uma das funções da próstata e da vesícula seminal é produzir o conteúdo, né, do esperma, né? O líquido, e ele simplesmente, o esperma não vai ter o líquido, mas vai ter o orgasmo, né? As situações normais, né? Então, basicamente, a retirada da próstata e vesícula seminal. O Dinei do bairro Renascença mandou aqui, ó, boa noite, tenho 53 anos. Onde consigo, doutor, fazer um exame de próstata com um preço mais em conta? Agora me apertou, Dinei. Dinei, então, o exame, eu acho que o ideal para você é procurar o PSF, né, do bairro, né? Provavelmente vai ter um médico capacitado que ele vai solicitar o exame, o PSA. E se o médico ele se sentir confortável, tiver experiência, ele pode fazer o toque, que no caso, se já estiver disponível no SUS, isso aí não vai ter custo para ele, né? O exame de PSA tem normalmente, até nesse mês, ele tem uma oferta maior, inclusive pelo SUS, né? Então, pode ser que com essa via, né, pelo PSF, ele pode conseguir isso de forma mais rápida. E eu acho, eu não sei, doutor, se eu estiver errado, o senhor me corrija, por favor. A pessoa chegando num laboratório de análises clínicas, né, pode falar assim, eu quero fazer um exame de sangue para ver o PSA. Sim. E sem necessidade de um receituário médico, né? Sim. Aí ele vai fazer, o preço, um exame só não deve ser tão caro não, viu, Dinei? Liguei para um desses laboratórios famosos da cidade aí, ou talvez nem precisa ser um famoso não, mas um laboratório confiável, ok? Sim. O Mazin, do Nossa Senhora das Graças. Boa noite, Afonso, parabéns por estar de volta no Fala Doutor. Obrigado, aqui é Mazin, do Nossa Senhora das Graças. Pergunta para o doutor se o exame de PSA é confiável ou é obrigatório fazer o toque no exame de próstata? Sim, o exame é confiável, entretanto, infelizmente, ele não consegue detectar 100% dos cânceres, né? Como eu havia dito, cerca de 15 a 20% do câncer, ele não aumenta o PSA, né? O exame de próstata, ele vai auxiliar nisso, né? O exame, o toque retal, ele vai auxiliar nisso, nesses casos, principalmente, que não são detectados pelo PSA, né? Então, não existe não substitui o exame, o PSA não substitui o toque retal, tá? A ressonância, com o advento da ressonância, ela complementa também esses casos que o PSA não é alterado e tem alguma alteração no toque, né? A ressonância ela pode dar mais informações. Eu estou aqui abrindo aqui
WhatsApp do Grupo Comunicadores do Norte da Imprensa. E, para nossa tristeza, eu estou recebendo aqui a notícia, né? Pesar, o falecimento do senhor Isidro Soares Silva, o Isidinho Sanfoneiro, lá de Nova Esperança, né? Parece que já foi sepultado, né? Não, dia 19 amanhã, né? Sim. Sepultamento amanhã às 16 horas. Isidinho da Sanfona, lá das 8 Baixo, de Nova Esperança. Meus sentimentos aí aos familiares. Eu sei que a TV Gazeta pega lá na comunidade de Nova Esperança. Doutor, para a gente fechar o programa aqui, o senhor ia falando sobre além de diagnóstico, tratamento, estava faltando algo que eu me esqueci aqui. Talvez da biópsia. Biópsia, né? isso. Então, assim, o diagnóstico ele é feito de forma final pela biópsia, né? A biópsia ela tem ganhado uma importância maior como ela é feita junto com a ressonância, porque, Afonso, como eu te falei, a biópsia ela sempre foi feita de forma aleatória, né? Como se fosse às cegas. O que a ressonância ela faz? Né? Veja bem, a próstata é o único órgão que a gente faz, né? E fazia antes com muito mais frequência e cada vez menos a gente tem feito, que faz a biópsia às cegas, né? Todo órgão, se eu for fazer uma biópsia no nódulo no pulmão, no fígado, né? No rim, eu vou usar um exame de imagem para guiar esse nódulo, né? Na próstata isso não era feito. A ressonância ela ajuda muito a gente detectar e ser muito mais preciso, né? Para fazer essa biópsia, né? A biópsia, o que a gente faz, por exemplo, a gente faz sempre com anestesista, né? Então o paciente ele não vai sentir dor, ele não vai ver, né? Não vai ser desconfortável para ele, né? Durante o procedimento, porque ele vai dormir, né? Na maior parte das vezes, ou então ele vai ficar com sonolência e não vai lembrar, né? Do procedimento. Dura em torno de 20 minutos, a gente tira esses fragmentos e o que é muito importante, principalmente nesses casos, quando a ressonância é feita antes, que o médico que está fazendo o procedimento, que ele saiba interpretar a ressonância para poder fazer a biópsia de uma forma mais direcionada, que é o principal objetivo, né? Aí, Afonso, a gente tem o que a gente faz hoje, que a gente fala é uma fusão cognitiva, ou seja, a gente olha na ressonância, vê que tem aquele nódulo naquele local, a gente faz o ultrassom com a biópsia, vai nesse local e tenta pegar exatamente naquele nódulo. O que a Ressonar está fazendo agora? Uma aquisição nova, Afonso, muito importante. A gente está adquirindo um software que vai fazer essa fusão na própria máquina. Isso vai aumentar muito a precisão, né? Então, a gente vai ter a imagem da ressonância mostrando onde que está o nódulo, a gente vai diretamente guiado pela fusão dessa imagem da ressonância com o ultrassom e vai guiar exatamente aonde que eu preciso fazer o disparo para pegar esse fragmento para o diagnóstico. Isso é um avanço muito importante, a gente tem isso em grandes centros, né? Em São Paulo, né? Em vários hospitais de referência, né? Em centros de referência, e a gente está trazendo isso. Eu acredito que breve a gente vai ter essa novidade aqui para o pessoal. Estou trazendo de primeira mão aqui para você. Que maravilha, doutor, parabéns. Ontem, portanto, né, que dentro deste... Aliás, hoje, me desculpa, por coincidência, nesse dia que a gente está aqui fazendo essa entrevista, que é considerado o dia, né, mundial de combate ao câncer de próstata, né? Então, parabéns ao doutor que trabalha também com esta área. Muito obrigado pela sua participação. Infelizmente chegou mais uma pergunta aqui do Júlio, né, ô Júlio? Mas o tempo nosso já acabou, tá? Eu agradeço a sua participação. Vou passar para o doutor, se der para te responder, a gente responde aqui no WhatsApp, tá ok? Doutor, muitíssimo obrigado pela sua participação, doutor Diego. E até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos. Foi um prazer estar com vocês, né? E a informação é a melhor prevenção. Ok. Fala, doutor, fica por aqui. Nosso próximo encontro na quinta-feira que vem. Boa noite, até lá. Programa Fala Doutor.
Apoio Grupo Ressonar. Cuidar além da imagem.